Amigos, luz e paz no coração de todos, muita energia positiva para todo mundo. Eu estou aqui mais uma vez no meu canal, na Paz com Fred, sempre falando de espiritualidade, falando de filosofia à luz do Evangelho. Então, gente, dando sequência à leitura do Evangelho de Marcos, nós vamos iniciar hoje o 11º capítulo do Evangelho de Marcos. Então, até aqui, muito nós já aprendemos a respeito do que é Evangelho, sobre a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o comportamento de Jesus, a postura dele. Isso tudo é Evangelho. Isso é muito importante a gente aprender, que Jesus tratou de vários assuntos. E nós também, durante uma vida, a gente trata de vários assuntos. E quando a gente tem um exemplo de Jesus, a gente sabe qual que é a melhor postura que a gente tem que ter diante das questões que não nos são apresentadas durante uma vida. Então vamos ler aqui? Aqui nós temos como subtítulo o seguinte: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha como é que foi a entrada triunfal dele. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, Betfagé e Betânia eram vilarejos ao redor de Jerusalém. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam conforme as instruções que Jesus deixou. Então deixaram ir, levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado do campo. Tanto os que iam adiante dele, como os que viam depois dele, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus, ele armou a sua entrada. Só que como que ele fez isso? Ele pegou emprestado um jumentinho que ninguém tinha montado ainda. O jumentinho que ninguém montou é um bicho bravo, porque geralmente esses animais eles têm que ser amansados para montar nele. Mas Jesus quis esse jumentinho. Ele pegou emprestado. Olha a importância que Jesus dá para as coisas materiais, para o ter coisas materiais. Ele simplesmente pega emprestado, ele não quer acumular nada, porque tudo é muito passageiro. E Jesus deixa isso muito claro aqui. Essa entrada aqui, ele entrou, foi até o templo e voltou para Betânia, porque já era tarde. Ele entrou e as pessoas, vendo ele entrar, as pessoas clamavam: Hosana, bendito que vem em nome de Deus. E ele estava vindo sim, ele veio, ele esteve lá. Só que esse mesmo povo depois gritou: crucifica-o. Então as pessoas, elas falam sem saber porque estão falando. Então, vamos dando sequência à leitura aqui. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, olha os detalhes, a figueira tinha folhas. Ele foi ver nela se porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figo.
Então lhes disse Jesus, ele diz à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então aqui nós temos como subtítulo a história da figueira sem frutos. O que acontece? Jesus vai nessa figueira porque ela tinha uma folhagem de que, pela folhagem, essa figueira teria frutos. Só que ela só tinha uma folhagem, ela não tinha fruto. E isso quer dizer com o contexto religioso de Israel, que também só tinha uma aparência de que tinha frutos, mas também não tinha frutos, porque eles não sabiam amar, eles simplesmente tratavam tudo com o rigor da lei, e a lei é muito dura, e às vezes a gente tem que usar de amor, a gente tem que pensar o porquê que determinada pessoa aconteceu aquilo com aquela pessoa, por que aconteceu isso, e não agindo apenas com lei. Cada caso tem uma circunstância que levou aquele caso a acontecer. E aqui a lei fizeram com que o sistema religioso de Israel tivesse uma folhagem e que tivesse frutos, mas a verdade não tinha frutos. Então, gente, que a gente não tenha apenas uma aparência de que nós temos frutos, que a gente realmente venha a trazer conosco no nosso comportamento, na nossa vida, frutos, porque pelos nossos frutos conhecerão qual que é a nossa árvore. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, te espero amanhã no próximo vídeo.